Olá pessoal, boa noite. Estou aqui no canal Compartilhar Conhecimento. Hoje a gente vai resolver questões de direito previdenciário, que tem como assunto Seguridade Social, a modalidade certa ou errado. E a gente vai iniciar aqui. Primeira questão. Vamos lá. Com relação ao déficit público, reforma administrativa, reforma previdenciária, responsabilidade fiscal, regra de ouro e ordenação de despesa, julgo o item a seguir. Nenhum benefício relativo à Seguridade Social poderá ser criado sem a indicação de uma fonte de custeio para suportar essa despesa. Vamos lá, pessoal do chat, vamos. Essa questão está certa ou errada, pessoal? Vamos lá. Certíssima. Certíssima. Comentários. Professora Tamires Felizardos. Então, a questão que fala da pré-existência do custeio, que cuida de manter o equilíbrio da Seguridade Social e impede que a benefícios ou serviços da Seguridade Social seja criado ou majorado sem que antes seja estabelecido as correspondentes fontes de custeio, financiamento dessas prestações. Então, questão corretíssima. Vamos para a próxima, segunda questão. A respeito de princípios constitucionais relativos à Seguridade Social, julgo o item a seguir. O princípio da diversidade de base de financiamento é imprescindível para a manutenção da saúde financeira atuarial do sistema de Seguridade Social, uma vez que reduz o risco de desequilíbrio do orçamento direto e indireto desse sistema. Questão correta. Vamos lá. Corretíssima. Vamos ver o comentário. Professora Débora Paiva. Parágrafo único, que compete ao poder público nos termos da lei organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Então, questão corretíssima. Vamos para a próxima, terceira questão. Vamos lá. Acerca da história da Seguridade Social e política social e das políticas setoriais, considerando suas respectivas legislações, julgo o item subexecutivo. A Seguridade Social, incorporada à Constituição Federal de 1988, caracteriza-se como um sistema híbrido que conjuga direitos dependentes do trabalho, direitos de caráter universal e direitos seletivos. Questão correta. Vamos lá. Corretíssima. Comentários. Professora Débora. Então, a Seguridade Social brasileira é considerada, pessoal, um sistema híbrido por se constituir entre a lógica do seguro e o princípio da universalidade. Observe que a Seguridade Social no Brasil abrange a saúde, a assistência social, custeada pelos impostos em geral, e a Previdência Social custeada por contribuições diretas dos segurados. Então, questão corretíssima. Quarta questão. Acerca da história da Seguridade Social, da política social e das políticas setoriais, considerando suas respectivas legislações, julgo o item subexecutivo.
Os direitos da Seguridade Social, seja no modelo bismarckiano, seja no modelo beveridgeano, tem como parâmetro histórico central os direitos do trabalho. Questão corretíssima, pessoal, já estudei sobre isso. Correta. Então, esse modelo bismarckiano é considerado um sistema de seguros sociais que nasceu na Alemanha, quando Otto von Bismarck, 1883, com o objetivo de responder às greves e às pressões dos trabalhadores, criou o benefício previdenciário. Então, foi esse modelo bismarckiano, os benefícios ampararam os trabalhadores que terão acesso aos mesmos através de contribuições diretas. Então, questão corretíssima. Vamos para a próxima. Questão 5. Acerca da Seguridade Social, julgo o item seguinte. Uma fonte de custeio da Seguridade Social é receita oriunda da realização de sorteios e números e outros símbolos pelo poder público ou por sociedades comerciais civis. Então, pessoal, essa questão está corretíssima, que faz parte aí do custeio da Seguridade Social, as receitas aí oriundas, originárias aí dos sorteios de números, de outros símbolos e do poder público, e por sociedades civis e comerciais. Então, a questão está correta. Certo? Vamos lá. Ver um pouco o comentário aqui. Assertiva correta, né? Porque produziu de forma literal o artigo 212 do Decreto 3.048/99, cujo caput assim dispõe. As receitas da Seguridade Social é a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados a programas de critério educativo. Então, questão corretíssima, pessoal. Vamos para a próxima, sexta questão. Vamos compartilhar o vídeo, dar seu like, para ajudar o nosso canal, pessoal. Vamos lá. Sexta questão. Lembrando que estamos resolvendo questão de direito previdenciário, que tem como assunto Seguridade Social, modalidade certo ou errado. Vamos lá, pessoal. Acerca da Seguridade Social, julgo o item seguinte. O princípio da universalidade da cobertura da Seguridade Social assegura a concessão de todos os benefícios e serviços a todas as pessoas que delas necessitarem, independentemente de contribuição. Então, pessoal, essa questão está erradíssima, porque não é todos os benefícios e serviços e todas as pessoas que delas necessitam. Então, esse vocábulo todo, né, que fez com que essa questão tivesse errada. Então, questão errada, vamos lá. Beleza, questão errada. Vamos para a próxima, questão 7ª. Vamos lá. Com referência à organização e o custeio da Seguridade Social, julgo o item subsequente. O sistema de Seguridade Social compreende um conjunto de ações de iniciativa exclusiva dos poderes públicos que se destinam à garantia da saúde, a previdência e a assistência social. Pessoal, a questão está erradíssima. Por que essa questão está errada, pessoal? Porque o sistema de Seguridade Social ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social.
e não, pessoal, um conjunto de ações de iniciativa exclusiva. Não é exclusiva dos poderes públicos, certo? Por isso que essa questão ela se tornou-se errada. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal, dá o seu like, compartilhe o canal, vamos ajudar o canal aí. Certo? Vamos lá para a 8ª questão. Julgue o próximo item relativo à organização, aos princípios e ao custeio da Seguridade Social. Constitui objetivo da Seguridade Social manter um caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite com a participação dos trabalhadores, empregadores e do Estado. Pessoal, essa questão está incorreta, errada, porque a gestão, pessoal, não é tripartite. A gestão é quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, do governo e nos órgãos colegiados. Beleza? Então a questão está errada. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Lembrando que estamos resolvendo questões de direito previdenciário. Na modalidade certo ou errado, que tem como tema Seguridade Social. Vamos lá. Julgue o item seguinte a respeito da ordem social prevista na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, considera-se que a sigla SUS, sempre que empregada, se refere ao Sistema Único de Saúde. A Seguridade Social compreende o direito do cidadão à saúde, à educação, à segurança. Pessoal, questão errada. Vamos ver. Isso, questão errada. A Seguridade Social compreende não o direito do cidadão, apenas o direito do cidadão à educação, à segurança e à saúde. Mas ela compreende um direito relacionado à saúde, previdência social e assistência social, pessoal. Certo? Vamos ver o comentário aqui. Professora Tamires Felizardo. Vamos lá ver o comentário aqui da professora. Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo. Vamos a comentar a questão de Direito Previdenciário, Banca CESP 2018, a questão 892044. Julgue o item seguinte a respeito da ordem social prevista na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, considere que a sigla SUS, sempre que empregada, se refere ao Sistema Único de Saúde. A Seguridade Social compreende o direito dos cidadãos à saúde, educação e segurança. Questão errada, porque a Seguridade Social compreende assistência social, saúde e previdência social. Assistência social é um direito de quem dela necessitar. Saúde é um direito de todos. E a previdência social, ela é contributiva. Por isso, o artigo 194 da Constituição Federal vem dizendo: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e à assistência social. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Então, vamos prosseguir. Vimos agora o comentário da professora Tamires Felizardo. Vamos para a 10ª questão. Vamos lá, pessoal. Dá seu like, compartilha, ajuda o canal aí para nós resolver muitas questões. Vamos lá. Lembrando que estamos resolvendo questões de direito previdenciário na modalidade certo ou errado, que tem como tema Seguridade Social. Estou aqui com meu amigo Esquerdinha. Está aqui dando uma força aqui, certo? Vamos lá. Julgue o item seguinte a respeito da ordem social prevista na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, considere que a sigla SUS compreende que empregada se refere ao Sistema Único de Saúde. A Seguridade Social compreende um direito do cidadão à saúde, à educação e à segurança. Errado, pessoal. Outra questãozinha errada. Vamos lá o comentário aqui, por favor. Vamos assistir o comentário da professora Tamires Felizardo. Vamos lá.
Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo. Vamos ao comentário questão de Direito Previdenciário, CESP 2018, EBSER, a questão 892004. Julgo que o item seguinte a respeito da ordem social prevista na Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, considere que a sigla SUS, sempre que empregada, se refere ao Sistema Único de Saúde. A Seguridade Social compreende o direito dos cidadãos à saúde, educação e segurança. Erradíssimo. A Seguridade Social compreende assistência, previdência e saúde. Assistência social, que é um direito daqueles que necessitam, saúde, que é um direito de todos, e a previdência, que é contributiva. Artigo 194 da Constituição Federal. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Acabamos de ver o comentário aqui da professora Tamires Felizardo. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Estamos aqui no site do Que Concurso, resolvendo questões de direito previdenciário na modalidade certo ou errado, que tem como tema Seguridade Social. Aqui é o canal Compartilhar Conhecimento. Vamos lá, pessoal, vamos dar os likes, vamos compartilhar o canal para ajudar o nosso canal, tá bom? Vamos lá. Questão 11, pessoal. A respeito do regime geral de previdência social e do custeio da Seguridade Social, julgue o item que se segue, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. A alíquota incidente sobre o salário de contribuição do segurado empregado não sofre interferência do valor de sua remuneração, pois a atenção ao princípio da isonomia, a todos se aplica o mesmo percentual. Pessoal, questão... Vamos lá, vamos resolver aí. Questão errada. Corretíssima, questão errada. Certo? Comentário em texto aqui da professora Tamires Felizardo. As alíquotas de contribuições do empregado, inclusive o doméstico, e do trabalhador avulso, são progressivas, ou seja, quanto maior o salário de contribuição, maior será a alíquota. Então, pessoal, não existe uma alíquota igual para todas as pessoas. Por isso, a questão se tornou-se errada. Vamos lá, questão 12. Com relação à organização e aos princípios do Sistema de Seguridade Social brasileiro, julgue o item a seguir. O princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços está relacionado à seleção dos riscos sociais e à extensão de proteção patrocinada pelo Estado a todas as pessoas. Questão errada. Questão errada, pessoal, porque o princípio da seletividade, distributividade na prestação do benefício e serviço não está relacionada a todas as pessoas, certo? Então, por causa disso que essa questão se tornou-se incorreta. Então, a seletividade deverá, pessoal, lastrear a escolha feita pelo legislador dos benefícios e serviços integrantes da Seguridade Social, bem como os requisitos para sua concessão, conforme necessidades sociais e a disponibilidade dos recursos orçamentários, funcionando como limitadora da universalidade da Seguridade Social. Então, a questão errada. Acertamos a questão, vamos lá. Questão 13. Com relação à organização e aos princípios do Sistema de Seguridade Social brasileiro, julgue o item a seguir. Após a edição da Lei Eloy Chaves, diversas categorias de trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação garantiu,
o que provocou a expansão dos direitos protetivos pelo país. Pessoal, certo ou errado, pessoal? Vamos lá. Certo? Questão correta, pessoal. Questão correta. Então, a Lei Lois Chaves é considerada um marco da Previdência Social no país. E não foi a primeira legislação, pessoal, mas como ela foi um marco, ela foi mais importante. Certo? Então, a Lei Lois Chaves obrigou cada companhia ferroviária do país a criar uma caixa de aposentadoria e pensões, ou seja, que era chamado de CAPES, né, departamento, incumbido aí recolher as contribuições do patrão, dos funcionários e pagar os benefícios aos aposentados e pensionistas. Então, pessoal, questão certa. Vamos para a questão 14. Em relação à organização, à origem e ao custeio do sistema de seguridade social, julgue o item a seguir. A Seguridade Social, que visa garantir direitos relativos à saúde, previdência e assistência social, possui como fonte de financiamento exclusivamente as contribuições sobre a folha de pagamento e as repassadas pelo empregador, pela empresa ou por entidade a ela equiparada. Pessoal, essa questão está errada. Por que, pessoal, ela está errada? Porque a fonte de financiamento não é exclusivamente das contribuições sobre a folha de pagamento. Existem várias outras formas de contribuição para a Seguridade Social. Então, essa questão errada, tornou-se errada. Vamos ver aqui. Vamos ver o comentário da professora Tamires Filizados. Vamos lá. Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo. Vamos ao comentário questão de Direito Previdenciário, CESP 2018, AB. Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo. Vamos ao comentário questão de Direito Previdenciário, CESP 2018, ABIM, a questão 874989. A Seguridade Social, que visa garantir direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social, possui como fonte de financiamento exclusivamente as contribuições sobre a folha de pagamento e as repassadas pelo empregador, pela empresa e por entidade a ela equiparada. Questão erradíssima. Um dos princípios consagrados no artigo 194 da Constituição Federal é da diversidade da base de financiamento. Existem diversas fontes de custeio da Seguridade Social, não apenas a que vem do bolso do trabalhador e a que vem do bolso da empresa. Um exemplo é de concursos de prognósticos. Existem contribuições previdenciárias decorrentes de concursos de prognósticos, loteria, Mega Sena. Tudo isso dá origem a contribuições previdenciárias, não apenas, então, a contribuição dos trabalhadores e dos empregadores. Por isso a questão ela está errada. Lembrem-se sempre da diversidade do financiamento. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, Distritos Federais e municípios e das seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalhador, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício, receita ou faturamento, lucro do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201, 3, sobre a receita de concursos de prognósticos e 4, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a ele equiparar. Então, muito embora a maioria dos alunos eles sempre pensam, contribuição previdenciária do bolso do trabalhador do bolso da empresa. Não, tem muito além disso. Um exemplo clássico, o concurso de prognósticos. Tá certo? Um grande abraço, até a próxima. Então, galera, acabamos de ver aqui o comentário da professora Tamires Felizardos. Agora a gente vai para a questão 15. Lembrando que estamos resolvendo questão de direito previdenciário, na modalidade certo ou errado, que tem como tema Seguridade Social, pessoal. Vamos dar um like no canal aí, vamos compartilhar o canal para ajudar a nós aí resolver mais questões, tá certo? Vamos lá.
Em relação à organização, à origem e ao custeio do sistema de Seguridade Social, julgo o item a seguir. A Seguridade Social, nos moldes como é atualmente conhecida, é fruto da evolução legislativa quanto à garantia dos direitos sociais no Brasil e foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988. Corretíssima, pessoal. Vamos ver. Comentário da professora Tamires Felizardo. Vamos lá, mais um comentário. Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo, vamos ao comentário questão de Direito Previdenciário, CESP 2018, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência, a questão 874988. Em relação à organização, à origem e ao custeio da Seguridade Social, julgue o item a seguir. A Seguridade Social, nos moldes como é atualmente conhecida, é fruto da evolução legislativa quanto à garantia dos direitos sociais do Brasil e foi introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição Federal de 1988. Questão perfeita. Uma questão assim doutrinária, sem previsão legal, mas que está correta. Acompanhem comigo. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o sistema da Seguridade Social como objetivo a ser alcançado pelo Estado brasileiro, atuando simultaneamente nas áreas da saúde, assistência e previdência social, de modo que as contribuições sociais passaram a custear as ações dos Estados nessas três áreas, e não mais somente no campo da previdência social. Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição, já havia disposição legal que determinava a transferência de recursos da previdência social para o então Sistema Único Descentralizado de Saúde, SUD, hoje Sistema Único de Saúde, SUS. Então, questão correta, doutrina Frederico Amado. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Olá, pessoal. Acabamos de assistir mais aqui um comentário da professora Tamires Felizardo. Então, a nossa questão está corretíssima. Próxima questão. Questão 16. Considerando a legislação específica e as disposições da Constituição Federal de 1988, relativa à Seguridade Social, julgo o próximo item. O regime federativo orienta e formaliza a organização das instituições constitucionais no campo da Seguridade Social. Por isso, a implementação das políticas sociais depende da repartição dos poderes públicos. Vamos lá. Resolver a questão. Uma questão que eu tenho muita dúvida. Certo? Então, aí o regime federativo orienta e formaliza, organiza as instituições constitucionais no campo da Seguridade Social. Por isso, a implementação de políticas sociais depende da repartição dos poderes públicos. Marcar errado. Errei. A questão está correta, pessoal. Vamos ver aqui o comentário. Resposta correta. Advém da interpretação do artigo 194 da Constituição Federal. Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios, serviço a populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor do benefício. 5. Equidade na forma de participação no custeio. 6. Diversidade de base de financiamento. 7. Caráter democrático descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite,
com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, do governo, nos órgãos colegiados. Então, partindo desse modelo democrático aí, pessoal, brasileiro, expressa a previsão de que o regime federativo deve respeitar a separação dos poderes. Então, somente o equilíbrio harmônico entre estes podem ocorrer uma correta implementação de políticas sociais. Então, a questão foi errada. Próxima questão. Questão 17. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Acerca da Seguridade Social, julgo o item subsequente. Situação hipotética. João, com 65 anos de idade, não possui meios de prover a própria manutenção nem de sua família, cuja renda mensal per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Assertiva. Nessa situação, João só pode requerer o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social se tiver contribuído para a Seguridade Social. Errado, pessoal. Então, acertamos a questão. Questão errada. Vamos lá. Qual a próxima questão? Questão 18. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Acerca da Seguridade Social, julgo o item subsequente. Situação hipotética. Maria recebe proventos de aposentadoria de professora de determinada universidade federal. A administração verificou irregularidade na concessão da aposentadoria de Maria, que, sanadas, resultaria em redução do valor nominal por ela recebido. Assertiva. Essa hipótese, conforme o entendimento do STF, não é possível a redução do valor nominal da aposentadoria de Maria, dado o princípio constitucional da irredutibilidade do valor do benefício. Tenho dúvida? Não sei se essa questão está certa ou errada, mas vou marcar errado. Vamos lá. Acertei a questão. Vamos lá. Comentário. Vamos lá. Próxima questão. Questão 19, pessoal. Aldo e Sandra são casados e pais de 3 crianças. Sandra é servidora pública efetiva de determinado fundação pública vinculada ao governo federal. E Aldo, que não é concursado, ocupa um cargo de comissão em órgão público federal. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, referentes à Seguridade Social do servidor público. Com base na universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social, Aldo terá direito aos mesmos benefícios e planos à Seguridade Social e assistência à saúde garantido a Sandra. Errado. Questão errada, pessoal. Não terá os mesmos direitos. Vamos lá ao comentário da professora Tamires Filizardo. Olá, amigos. Vamos ao comentário. Questão CESP 2016, prova do INSS.
Aldo e Sandra são casados e pais de 3 crianças. Sandra é servidora pública efetiva de determinada fundação pública vinculada ao governo federal. E Aldo, que não é concursado, ocupa um cargo em comissão em um órgão público federal. Então, Sandra, por ser servidora pública, ela é vinculada ao regime próprio de previdência. Ela é vinculada a 8.112 e ao regime próprio de previdência. Já o Aldo, por ocupar um cargo exclusivamente em comissão, por não ser um servidor público concursado, ele estará vinculado ao regime geral de previdência social. Para ser mais específico, ele será considerado empregado para fins previdenciários. Continuando. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, referente à Seguridade Social do servidor público. Com base na universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social, Aldo terá direito aos mesmos benefícios de plano de Seguridade Social e de assistência à saúde garantidos a Sandra. Não. Como Aldo ele é vinculado ao regime geral de previdência social, ele não vai ter direito aos mesmos benefícios e serviços de Sandra, que é vinculada ao regime próprio de previdência social. Isso está consagrado lá no 8.112, artigo 183. Acompanhe a redação comigo. O artigo 183, parágrafo único da Lei 8.112, esclarece que o servidor ocupante de cargo em comissão que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do plano de seguridade social, com exceção à assistência à saúde. Então, como o Aldo está vinculado ao regime geral de previdência social, por ser ocupante de um cargo exclusivamente em comissão, por não ser um servidor público nem empregado efetivo, neste caso, ele não é amparado pelo mesmo regime de previdência de Sandra. Um grande abraço, até mais. Então, pessoal, acabamos de ver aqui o comentário da professora Tamires Felizardos, né? Vamos para a questão 20. Ana, servidora aposentada do regime próprio de previdência social, recebe remuneração de 6.500 de aposentadoria. Bruno, portador de doença incapacitante, devidamente comprovada por perícia médica, é pensionista da União e percebe um benefício de 10.000. Caio aposentou-se recentemente pelo regime geral de previdência social e recebe um teto do salário de benefício. Com relação a essa situação hipotéticas, considerando que o teto do salário de benefício corresponda a R$ 5.189,82. Julgue o item que se segue com base na Constituição Federal. O empregado aposentado pelo regime geral de previdência social, Caio, deve sim, como os servidores públicos inativos, contribuir para o custeio da Seguridade Social? Correto. Questão errada. Vamos ver o comentário. Vamos ver agora o comentário da professora Tamires Felizardo. Olá, amigos. Vamos ao comentário. Questão CESP 2016, prova INSS. Ana, servidora aposentada por RPPS, recebe R$ 6.500 de aposentadoria. Bruno, portador de doença incapacitante, devidamente comprovado por perícia médica, é pensionista da União e recebe benefício de R$ 10.000. Então, o Bruno, ele é pensionista também do RPPS, Regime Próprio de Previdência. Caio aposentou-se recentemente pelo RGPS e recebe teto do salário de benefício. Com relação a essas situações hipotéticas e considerando que o teto do salário de benefício corresponda a R$ 5.189,82, esse valor é considerado teto no ano de 2016, lembrando que esse valor que é considerado teto, todos os anos ele sofre uma alteração através de uma portaria interministerial publicada pelo Ministério da Previdência. Então, este valor, R$ 5.189,82, é considerado teto para concessão de benefícios previdenciários no ano de 2016. Julgue o item que se segue com base na Constituição Federal. Empregado aposentado pelo RGPS, Caio deve, assim como servidores públicos inativos, contribuir para o custeio da Seguridade Social. Essa questão está
errada. Por qual motivo? Caio, ele está vinculado ao regime geral de previdência social. E no que tange ao regime geral, não haverá contribuições dos indivíduos inativos e dos pensionistas. Então, aposentados e pensionistas do RGPS, do regime geral de previdência, não irão recolher contribuições previdenciárias. É isso que vem nos dizendo o artigo 195 da Constituição. Acabamos de ver aqui o comentário, né? Questão errada. Vamos para a próxima questão. Questão 21. A respeito da conceituação dos princípios e das disposições constitucionais acerca da Seguridade Social, julgue o item seguinte. O princípio constitucional da universalidade da cobertura e do atendimento implica no entendimento de que o Estado deve prover, por meio da Seguridade Social, gratuitamente e independentemente de contribuição, assistência social à saúde e à previdência, a todos que necessitam desses benefícios e serviços. Errado, pessoal. Erradíssimo. Vamos ver o comentário da professora Tamires Filizar. Olá, amigos. Questão 2016. CESP, DPU, analista técnico administrativo. A respeito da conceituação dos princípios e das disposições constitucionais acerca da Seguridade Social, julgue o seguinte item. O princípio constitucional da universalidade da cobertura e do atendimento implica no entendimento de que o Estado deve prover, por meio da Seguridade Social, gratuitamente e independente de contribuição, a assistência social, a saúde, a saúde e a previdência a todos que necessitam desses benefícios e serviços. Questão errada. Realmente, a saúde é um direito de todos, logo não depende de contribuição, ela é gratuita. A assistência social é um direito de quem dela necessitar, portanto, também é gratuita, não depende de contribuição. Já a previdência social, ela é de filiação obrigatória e também ela exige contribuição. É a própria Constituição Federal que nos diz isso. A previdência ela é contributiva. Regra geral, para o indivíduo ter direito a benefícios previdenciários, ele tem que ter contribuído. Então, a questão está errada no que tange a previdência. Saúde e assistência realmente são gratuitos. Saúde, direito de todos, assistência de quem dela necessitar. Já a previdência, ela tem caráter contributivo. Observe a Constituição Federal, artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos do acesso universal e igualitário, as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O treinador vai entender. Então, questão errada, né? Questão 22. Acerca dos regimes de previdência, benefícios e contribuições previdenciárias, julgue o item subsequente. A Constituição Federal de 1988 prevê fontes de custeio da Seguridade Social, entre elas a receita de concursos de prognósticos e a importação de bens ou serviços. Caso a União deseje criar novas fontes de custeio para manter e expandir a Seguridade Social, deverá fazê-lo pelo processo legislativo especial e lei complementar. Errado. Correta. Vamos ver aqui o comentário. Comentário de professor Bruno Vicente. Olá, vamos resolver mais uma questão de direito previdenciário? Bom, a questão diz assim: acerca dos regimes de previdência, benefícios e contribuições previdenciárias, julgue o item subsequente. Diz assim o item: a Constituição Federal de 88 prevê fontes de custeio da Seguridade Social. Correto, artigo 195. Entre elas, a receita de concurso de prognóstico e a importação de bens e serviços. Ok, são duas bases de contribuição, servirão para retirar as contribuições da Seguridade Social.
Agora, caso a União deseje criar novas fontes de custeio para manter ou expandir a Seguridade Social, deverá fazê-lo pelo processo legislativo especial da lei complementar. Então, vamos ver. Se a União na verdade, queira estabelecer novas fontes de custeio para ampliar o sistema, deve fazê-lo por meio de lei complementar, isso está corretíssimo. A própria Constituição traz isso. O artigo 195 traz que, caso outras fontes sejam criadas, vai ter que observar o artigo 1541, justamente ele quem traça a necessidade da reserva de lei complementar para a criação desses novos tributos. Então, conjugando os dispositivos do artigo 195, parágrafo 4º, com o artigo 1541 da Constituição, você encontra como correta a reserva de lei complementar para a criação de novos tributos no ramo da Seguridade Social para financiá-la. Ok? Então, esse item está em total consonância com as disciplinas constitucionais, né, de 88. Beleza? Grande abraço, tchau, tchau. Então, pessoal, errei a questão é certa, né? Vamos para a próxima. Questão 23. Acerca dos regimes de previdência, benefícios e contribuições previdenciárias, julgue o item subsequente. Lei complementar disciplinará a cobertura de risco de acidente do trabalho, que deverá ser custeada concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Estou com dúvida, vou marcar certo aqui para ver. Errei a questão. Vamos ver aqui o comentário aqui do professor Bruno Vicente. Olá, vamos resolver mais uma questão de direito previdenciário? Bom, a questão diz assim: acerca dos regimes de previdência, dos benefícios, contribuições previdenciárias, julgue o item subsequente. Lei complementar disciplinará a cobertura do risco de acidente de trabalho, que deverá ser custeado concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Bom, esse item ele é uma reprodução de um dispositivo constitucional que está no artigo 201. Mas ele está equivocado pela reserva de lei complementar que ele fez ao caso. A Constituição não fez essa reserva de lei complementar, falando que ela quem disciplinará a cobertura de risco. A Constituição apenas disse que a lei disciplinará a cobertura de risco, realmente proporcionando ao acidente de trabalho talvez uma proteção até pelo setor privado, tá? Concorrentemente com o setor público. Então a Constituição abriu essa oportunidade de a proteção ao acidente de trabalho ser concorrentemente talvez ofertada pela iniciativa privada. E, nesse caso, não houve uma reserva de lei complementar. Por isso, o item ele está errado. Se você for olhar o parágrafo 10º do artigo 201, ele vai falar assim, justamente nessa concorrência, na proteção do acidente do setor público e privado, abrindo esse cenário para a iniciativa privada. Agora, não demandando lei complementar para isso, apenas lei. Tá? Uma lei ordinária pode disciplinar esse caso, sem ferir a Constituição ou o processo legislativo que foi estipulado. Ok? Então esse item está errado, não é lei complementar, marque isso. Grande abraço. Tchau. Então, pessoal, errei a questão, marquei certo. A questão é errada. Para a próxima, 24. Com relação à Seguridade Social e seu custeio, julgue o item seguinte. De acordo com o princípio da seletividade, os objetivos constitucionais de bem-estar e justiça social devem orientar a escolha dos benefícios e dos serviços a serem mantidos pela Seguridade Social, bem como a concessão e a manutenção das prestações sociais e de maior relevância. Vamos lá, gente. Então, de acordo aí com o princípio da seletividade, objetivos constitucionais de bem-estar, justiça social, devem orientar a escolha dos benefícios e dos serviços a serem mantidos pela Seguridade Social. Marcar correto. Questão correta. Vamos lá. Questão fácil, né? Vamos para a questão 25.
Com relação à Seguridade Social e seu custeio, julgue o item a seguir. As contribuições para a Seguridade Social devidas pelo empregador podem ter alíquotas e bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do ponto da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Correto, pessoal. Correto. Então, essa base de cálculo, ela é diferenciada, né? De acordo com a necessidade econômica, ou seja, quem contribui mais, quem pode contribuir mais, quem não pode contribuir menos. E assim sucessivamente. Próxima questão, vamos lá. Questão 26. No que se diz respeito à Seguridade Social, julgue o item a seguir. De acordo com o entendimento do STF, o princípio da pré-existência do custeio em relação ao benefício ou serviço aplicado à Seguridade Social, financiada por toda a sociedade, estendendo-se às entidades de previdência privada. Tenho dúvida nessa questão, vou marcar correto. Questão. Errei a questão é errado. Então, comentário, vamos assistir um comentário aqui do professor Bruno Vicente. Vamos lá. Olá, vamos resolver mais uma questão de direito previdenciário? Bom, a questão diz assim: no que diz respeito à Seguridade Social, julgue o item a seguir. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o STF, o princípio da pré-existência do custeio em relação ao benefício ou serviço aplica-se à Seguridade Social financiada por toda a sociedade, entendendo-se as entidades de previdência privada. Bom, esse item aqui ele está um pouco equivocado, está errado, na verdade, por quê? Porque o STF tem entendimento de que realmente a pré-existência de custeio é uma norma de base principiológica da construção da Seguridade Social. Todo incremento, toda majoração, toda criação de novo benefício da Seguridade Social deve passar por uma prévia análise de, digamos, prévia fonte de custeio, uma análise prévia da existência de orçamento total para a garantia de manutenção daquela proteção. Isso é claro. Agora, estendendo-se às entidades de previdência privada, bom, as entidades de previdência privada, elas seguem um outro regime. O regime dela foge daquela solidariedade típica da Seguridade Social e busca-se um regime de capitalização, em que as reservas individuais acumuladas pelos participantes gerarão benefícios futuros, dentro das regras do sistema. Os benefícios que são criados por meio de previdência privada, eles são, em tese, mantidos ou idealizados conforme os padrões contributivos dos seus participantes e serão garantidos conforme a capitalização de cada um deles. Então, o regime de previdência complementar privado, ele foge dessa essência de solidariedade, de prévia fonte de custeio, para fins de, digamos, igualar eles à Seguridade Social, ou colocá-los no mesmo patamar de regulamentação. Então, em razão disso, esse item não está correto. Não está correto porque o próprio artigo 95, parágrafo 2º e o artigo 202 trazem normas que não se compatibilizam no que tange a prévia existência de fonte de custeio e toda a regulamentação das previdências complementares privadas. Tá certo? Beleza? Grande abraço, tchau, tchau. Acabamos de assistir o comentário do professor Bruno Vicente. Vamos para a próxima questão. Questão 27. O que diz respeito à Seguridade Social, julgue o item a seguir. Conforme a jurisprudência do STF, a irredutibilidade do valor dos benefícios é garantia constitucionalmente, seja para assegurar o valor nominal, seja para assegurar o valor real dos benefícios, independentemente dos critérios de reajuste fixado pelo legislador ordinário. Marcar correta. Errei a questão. Questão é errada. Vamos ver o comentário do professor Bruno Vicente.
questão pequenininha? Olá, vamos resolver uma questão do concurso da AGU provido pelo CESP. Vamos lá, o item assim diz: no que diz respeito à Seguridade Social, julgue o item a seguir. Conforme jurisprudência do STF, a irredutibilidade do valor dos benefícios é garantida constitucionalmente, seja para segurar o valor nominal, seja para assegurar o valor real dos benefícios, independentemente dos critérios de reajuste fixados pelo legislador ordinário. Bom, esse item está equivocado, principalmente quando ele diz que a garantia de preservação do valor nominal, valor real, se dará independentemente dos critérios de reajuste fixados pelo legislador ordinário. Na verdade, existe um critério fixado pelo legislador e esse critério é base para a correção e o reajuste do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhes o caráter real, o seu valor real, vedando também qualquer redução nominal da sua expressão numérica. Então, esse item aqui está equivocado, tá certo? Porque a própria Constituição diz lá, conforme critérios definidos em lei. Diz o parágrafo 4º do artigo 201 da Constituição: é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. O item te coloca como independentemente de qualquer critério definido em lei. Pelo contrário, tá? A Constituição delega ao legislador infraconstitucional o dever de regulamentar os padrões de correção e de reajustamento dos benefícios previdenciários. Certo? Ok? Então, esse item está... Acabamos de ver o comentário do Bruno Vicente. Então, a questão é errada. Questão 28. Conforme a legislação social em vigor, julgue o item seguinte. A Lei Orgânica da Previdência Social tem como fim assegurar os meios indispensáveis de manutenção, exclusivamente aos seus beneficiários que possuem vínculo empregatício, em razão da idade avançada, incapacidade, tempo de serviço, prisão ou morte daqueles de quem dependem economicamente. Marcar errado. Questão correta. Vamos lá para a próxima. Questão 29. Com relação à Seguridade Social no Brasil, julgue o item a seguir. Os princípios orientadores das políticas de seguridade social incluem a universalidade, principalmente na saúde, a uniformidade e a equivalência das previdências urbana e rural, a irredutibilidade do valor dos benefícios e da diversidade de base de financiamento. Marcar correto. Questão correta. Vamos para a próxima. Questão 30. Com relação à Seguridade Social no Brasil, julgue o item a seguir. No contexto brasileiro de adesão às medidas neoliberais, ocorre um processo de restrição aos direitos sociais e privatização dos serviços públicos essenciais. Como consequência dessa realidade, os direitos da Seguridade Social passaram a orientar-se pela seletividade e pela privatização, ao mesmo tempo em que ocorre